Salve galera, aqui quem fala é Edson X, diretamente do canal da Baxter Toys, e hoje eu venho trazer para vocês mais um review da linha Marvel Legends, e desta vez eu estou falando deles, box do Wolverine Logan com dentes de sabre, em comemoração aos 85 anos da Marvel Comics, figuras que estão muito maneiras e eu vou trazer para vocês em todos os seus detalhes logo após a nossa vinheta, então segure aí. X, peço sua licença para convidar a galera que quer se tornar um Baxter membro. Por apenas R$ 2,99 ao mês você vai poder participar de sorteios, participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp e ainda assistir esses reviews antecipadamente. Então, se você quiser, R$ 2,99 por mês. Valeu, galera! E é isso aí, galera, voltamos em definitivo para trazer para vocês todos os detalhes dessa dupla aqui. E eu vou começar com as minhas primeiras impressões. Primeiro com relação ao Logan em sua versão cowboy. Aqui já tivemos uma outra versão, mas ele não estava com a camisa social, mas sim com uma regatinha na versão branca e na versão preta, e agora ele vem com essa versão melhorada, com articulações diferentes aqui, esculturas diferentes em algumas partes do corpo e muitas partes também reaproveitadas, mas ele tá muito bem caracterizado. Mas galera, eu vou dizer pra vocês e eu vou puxar a sardinha pro lado do Dentes de Sabre, cara. Versão nova do Dentes de Sabre, melhorada, com uma escultura de rosto amedrontadora. Cara, essa versão do Dentes de Sabre tá muito, mas muito maneira, eu tô gostando muito do que eu vejo nas minhas primeiras impressões. O box, junto as duas figuras, ficam muito legais juntas, mas eu acho que a cereja no bolo é o Dentes de Sabre. Vamos falar então dos acessórios que vêm com as duas figuras, e como eu já estava falando do Dentes de Sabre, vou passar para os acessórios que vêm com esse personagem, e nós já estamos acostumados, já estamos até esperando que essas figuras venham com mãos extras, então ele vem ali com um par de mãos extras, as duas mãos que vêm com ele são mãos num movimento ali de ataque, e essas duas que vêm aqui também são movimentos de ataque, um movimento um pouco mais fechado essa aqui de cima, um pouco mais aberta essa aqui de baixo, mais mãos em movimento de ataque. Dessa vez a figura não vem com punhos cerrados, né? Não vem com as mãozinhas fechadas, mas sim mãos abertas em movimentos diferentes aqui, mas ambas mãos em movimento de ataque. Talvez fosse interessante trazer mais dois pares, né? A gente sabe que o Dentes de Sabre sempre luta ali, usando muito bem as suas garras, as suas unhas, então por isso que elas estão com as mãos abertas, mas ele também dá soco na boca, então acho que seria legal ter duas mãos além dessas aqui, duas outras mãos com punhos cerrados. Além das mãos extras, ele vem com uma head extra também. Vocês podem ver ali o fundo que ele tá com o famoso e sarcástico ali sorriso dele, muito amedrontador, e ele vem também com essa outra head aqui, com essa expressividade toda do Dentes de Sabre. Vou falar um pouco dela um pouco mais pra frente, mas dessa vez com a boca fechada. A outra ele está com a boca aberta ali, escancarando toda os seus dentes. Muito legal essa head também. Falando do nosso amigo Carcaju Logan, ou também chamado Wolverine, ele também vem com mãozinhas extras, então duas mãos ali no movimento de agarro, uma um pouco mais fechada, outra um pouco mais abertinha. Vou mostrar o porquê dessa mão com esse movimento um pouquinho mais fechado. Olha, ele tá bem fechadinha mesmo, no movimento ali talvez tá pegando um objeto, e aqui um pouco mais aberta, né? Talvez pegando alguma outra coisa ou apenas no movimento de ataque também. Mas muito boas, muito mãozinhas, muito legais, muito bem feitas, com a pinturinha ali, ó, do pelo dele ali, tá bem legal essas duas mãozinhas. Ele vem com head extra também, então vem com uma head aqui com um sorrisinho de canto de boca, cara, tá bem legal. Cara, eles estão caprichando muito nessas heads do Wolverine, principalmente dele sem máscara, né? Dele na sua versão Logan, e essa head aqui tá muito legal também. A outra head é um pouco mais sisuda, essa daqui ela tá com esse sorrisinho sarcástico ali, de realmente quem tá chamando o outro pra briga, tá bem legal essa head aqui. E um outro acessório aqui também, que é bem pequenininho, mas muito caprichado, e por conta disso eu vou usar uma pinça pra poder não perder nenhum dos detalhes dele, é esse jogo de carta aqui, cara. E olha que bonitinho esse jogo de carta aqui. Num primeiro momento eu achei que esse jogo de carta vinha grudado em uma das mãos extras, mas na verdade ele vem solto, cara. E é muito legal porque, olha, desse lado ele mostra ali que é um jogo de cartas oficial do Xavier Institute, muito bacana, tem o símbolo ali. E aqui do outro lado são naipes, cara, eles são bem pintados, é muito pequenininho, olha pra vocês verem que eu tive que pegar com a pinça. É um joguinho, um baralhinho aqui muito pequenininho, mas tá muito, mas muito bem pintado de verdade. E aí, esse jogo de cartas você coloca naquela mãozinha que eu mostrei pra vocês, que é uma mão um pouco mais fechadinha, e ela fica
perfeitinha, cara. Muito, mas muito bacana. Olha só, fica segurando ali o joguinho de carta dele, jogando o truco dele, a cacheta dele, e tá muito maneiro esse acessório aqui. Gostei demais. Lembrando que nas mãos ali, naqueles punhos cerrados ali, aquelas garras saem, tá? As garras elas saem, fica um buraquinho ali. Eu vou mostrar um pouco mais pra frente pra vocês. Vou falar da pintura das duas figuras e vou começar pela pintura aqui do Wolverine, do nosso Carcaju, do nosso Logan. A pintura tá muito bem feita, como a Hasbro vem fazendo aqui em todas as suas figuras. Pintura bem sólida aqui, então na verdade na parte do torso dele aqui, olha, não sei, cara, toda essa parte vinho aqui, ela não é pintada, é o próprio plástico, com exceção dos botões da camisa. A parte de dentro, eu tô muito na dúvida se ela é pintada ou se é um plástico colado aqui por dentro, porque parece que são duas peças diferentes. Eu vou assumir que é pintado, tá? Porque eu acho que daria muito mais trabalho encaixar um plástico diferente aqui, mas tá muito bem pintado mesmo. Olha aí pra vocês verem os pelos do peito dele, muito bem pintadinho. A pintura do rosto dele também tá muito bem feita. Pintura totalmente aqui sem ambientação, né? Não tem ambientação nessa pintura da camisa dele. A calça também já é a própria cor do plástico, exceto o cinto dele. Tem um detalhezinho aqui da fivela que também tá muito bem pintadinho, mas o resto é o azul jeans aqui na própria cor do plástico, assim como também as suas botas, que é um marrom bem escuro ali, um marrom bem terroso, que também é na própria cor do plástico. As garras não são pintadas, como eu disse, as garras são móveis, elas saem. E aqui na parte do braço dele e na parte dos punhos também tem todos os pelos dele aqui, toda a pelugem dele, muito bem pintadinha. Tá muito bem pintada, cara. Essa figura aqui do Wolverine, capricharam na pintura, lembrando que a maior parte deles não é pintado e sim o plástico. No Dentes de Sabre, cara, aí eu vou falar pra você que tem muita parte pintada e muito bem pintada aqui também. Vocês podem ver que majoritariamente o corpo dele é esse marronzinho aqui mais clarinho, um marrom muito bonito, cara. Então ele é todo nesse marrom aqui mais clarinho, e essa parte em marrom escuro aqui, tanto dos ombros, quanto também aqui no peitoral dele, como também aqui na parte interna das coxas, é pintado em cima do marrom mais claro. Até aqui, a parte dele aqui, esses strips aqui, né? Essa parte aqui, como se fosse realmente simulando o tigre, também é pintado. Tá muito bem pintado, tá muito bem pintado de verdade, sem nenhum defeito de pintura mesmo. Acho que somente aqui, como o Alex já falou em outros reviews, essa divisão aqui entre uma cor e outra poderia ter aqui uma esculturinha, acho que ficaria legal, mas talvez não coubesse pro Dentes de Sabre. Já as luvas dele e as mãos dele é outro tipo de material, outro tipo de plástico, na verdade, e esse plástico já é no marrom mais escuro. Mas de resto, cara, a parte da pintura desse personagem tá muito boa, tá perfeita, tá excelente a pintura do Dentes de Sabre. Um ponto alto aqui que eu vou falar da pintura dele, realmente, cara, é essa parte da head dele. Vou aproveitar então, meu editor, e já vou falar direto da head sculpt dele. Cara, a head sculpt desse Dentes de Sabre, ela tá muito, mas muito bonita mesmo. Olha, cara, que amedrontador essa expressão do personagem. E é muito legal porque ele é muito peludo, né, cara? Ele é muito cabeludo, ele é muito peludo, ele tem uns pelos aqui em cima das sobrancelhas dele aqui, e tá muito bem esculpido de verdade, cara, demonstrando aqui que eles tiveram uma baita qualidade, um baita esmero pra poder fazer a escultura dessa head. E olha, mano, que da hora aqui a parte da boca dele, dá pra você ver lá dentro que a língua dele é uma parte à parte, e os dentes, cara, tá muito bem esculpido de verdade mesmo. Além aqui dessa parte da roupa dele, que parece assim uma pelugem pra ele não passar frio, né, cara, tá muito bem esculpido mesmo. Olha que movimento bacana, cara, olha que escultura bacana aqui dessa parte do corpo dele, como tá bacana, que eu tô considerando como uma parte de head também, mas essa aqui já é a escultura do corpo dele. Mas de head sculpt, cara, esse Dentes de Sabre, tanto nessa sua head, quanto na head extra dele, que é uma head um pouco mais sorrindo, um sorriso mais sarcástico aqui, ele é um pouco mais agressivo e aqui muito mais sarcástico, mas ambas as heads são muito amedrontadoras e tá muito, mas muito legal. Tanto a parte de escultura quanto a parte de pintura também. Olha a ambientação que a Hasbro fez, principalmente ali na região dos olhos, na região das bochechas, na boca dele, com os lábios dele muito bem pintados, mas olha que ambientação bacana que eles fizeram, que deixa a figura um pouco mais realista, mesmo assim, sem perder as características cômicas dela. Muito legal essa head sculpt dele, cara, e essa pintura também da sua head sculpt. Já o Wolverine, ele também tem ali, no início eu achei que as duas heads eram muito iguais, mas vocês vão ver que são heads bem diferentes, cabeças bem diferentes. Pra começar, eu não tinha reparado, um chapéu é marrom, o outro chapéu é preto, cara, muito legal isso, essa diferenciação que eles fizeram aqui no chapéu do Wolverine, nas suas duas versões, um mais aberto, um pouco mais fechadinho, ficou bem legal. No mais, a escultura, né, do rosto tá muito bacana, a Hasbro vem caprichando nas esculturas dos rostos dos Wolverines, que ela vem trazendo, e cada rosto é diferente
diferente. Aqui, numa versão um pouco mais séria, um pouco mais sisuda, na verdade, não tá nem bravo e não tá nem triste, ele tá sério aqui, mas tá muito bem esculpido, olha as marcas de expressão dele. E aqui ele tá com o rosto com um sorrisinho de canto de boca, como eu já falei, que tá muito legal. A gente pode ver que tem uma ambientação também, dá pra ver que ele tem ali uma ambientação em rosa ali na descida do rosto dele ali do nariz, em torno dos olhos, mas tá muito bonita. Essas duas head sculpt do Wolverine também capricharam demais nessa figura. Falar um pouco das articulações dessas duas figuras, dessa vez eu vou começar pelas articulações do Wolverine, articulações básicas já, que a gente já conhece da linha Marvel Legends, então o crucifixo dele abre bastante, rotaciona normal aqui o seu ombro, não tem articulação borboleta nessa figura, tá? Mas todas as articulações, todas não, olha, me pegou de surpresa. Braço dele, articulação pinless, e a perna dele, a parte da calça, articulação pinada, articulação de pines. De pines. Articulação com pino. Lembrando, galera, que essa parte de baixo dele total aqui é de figuras reaproveitadas, tá? O Wolverine já teve outras figuras que tem essa parte de baixo aqui com as mesmas articulações. Então, articulação dupla aqui, articulação em corte na coxa, articulação que a gente já conhece da linha Marvel Legends. Talvez a maior inovação dessa figura é essa articulação que eles fizeram aqui no peitoral dele. Ele ainda tem aquela articulação em corte na cintura, mas eles colocaram esse ball joint aqui, ó, pra poder fazer com que o personagem dê esse movimento aqui lateral e pra frente. Bem pouco, tá? Mas ele faz aqui um certo joguinho que garante alguns movimentos diferentes pra esse Wolverine, tá? Já o Dentes de Sabre, cara, o Dentes de Sabre tá com várias articulações muito maneiras, muito mais maneiras. Novamente, articulação pinless somente nos braços, tá? Articulação dupla aqui no cotovelo pinless, e aqui mancada da Hasbro, porque eles fizeram a articulação pinada. Pô, não custava nada também fazer ele inteiro pinless, né? Vamos lá, tudo bem. Articulação em corte aqui no abdômen, que garante que ele faça esse movimentão pra baixo aqui, muito legal, bem característico do personagem. Articulação que a gente já conhece aqui na coxa, rotaciona muito bem o braço em 360, a penugem dele aqui em cima não atrapalha esse movimento, porém ele tem aqui uma articulação em borboleta, né, que garante que ele faça, olha, esse movimentão para trás aqui, os cotovelos dele, ele joga muito bem para trás dos cotovelos e o ombro, olha só que bacana, como também um movimento muito legal para frente, né, então para poder fazer aquele movimentão dele de ataque. A cabeça dele não gira o 360 por conta dessa penugem dele aqui, ele olha consideravelmente para baixo e consideravelmente para cima. Não, para cima ele olha bem legal para cima também. É uma figura, cara, que ele tem articulações que a gente já conhece, mas casaram muito bem com essa versão do Dentes de Sabre. Vamos para a medição das duas figuras com a nossa trena baxteriana, então, figuras que se propõem a ser de 6 polegadas, mas aqui a escala vai variar um pouco, então o Wolverine é mais baixinho, com certeza ele não vai ter 6 polegadas, mas ali da sola de sua bota até o topo do seu chapéu, ele tem 5,5 polegadas, quase 6 polegadas. Não, na verdade, por conta do chapéu dele, ele acaba batendo 6 polegadas, um pouquinho menos, talvez. Então, o Wolverine tá ali com no alto dos seus 14 centímetros e meio. Já o Dentes de Sabre ali do seu pezinho até o topo da sua cabeleira, ele tá batendo 7 polegadas e meia. Ele tá batendo 18,5 centímetros, quase 19, 18 centímetros na verdade. Então realmente, Dentes de Sabre é muito maior que o Wolverine com 18 centímetros. Figuras estão muito bem na proporção dos dois personagens. Vamos para o nosso comparativo de tamanho, então, comparados com Wolverine, Dentes de Sabre estão aqui Capitão América 20 anos e também Jubileu, figura feminina, tudo bem que uma feminina adolescente. Combinam muito bem juntos aqui, a gente pode ver que são figuras de diferentes faixas etárias, diferentes corpos, diferentes tamanhos e todas elas ficam muito bem juntas. Comparativo de tamanho com outras figuras da linha Marvel Legends, dessa vez Viúva Negra com um corpo regular feminino aqui numa estatura regular e Bishop da animação X-Men 97 com um pouco mais parrudo. Vocês podem ver que mesmo o Bishop sendo uma figura pouco mais parruda que as demais, ele não bate de frente com o corpo do Dentes de Sabre e a figura feminina ficou bem legal com os outros demais. Aqui comparativo de tamanho com outras figuras da Hasbro, mas de outras linhas, como Mandaloriano do Star Wars Black Series e também o Duke do G.I. Joe. O Mandaloriano é uma escala um pouco menor mesmo, também 6 polegadas. O Duke fica bem na escala ali, porém só o Mandaloriano não combina tanto. E aqui só a título de curiosidade mesmo, então figuras da linha Marvel Legends com figuras de outras linhas e outros fabricantes, como o Joker da
DC Multiverse e também o Predador da NECA. Figuras que são de escalas diferentes, 7 polegadas, 7 polegadas a mais ali e 6 polegadas. E é isso aí, galera, minhas considerações finais quanto a essas duas figuras aqui do Wolverine e Dentes de Sabre, lançadas em um box em comemoração aos 85 anos da Marvel. Figuras muito legais, as suas caracterizações vieram muito bacanas mesmo. Esse Wolverine Cowboy aqui combina demais esse visualzão com o personagem, mas não posso negar que pra mim essa versão do Dentes de Sabre aqui tá muito, mas muito show de bola mesmo. Fazia um tempo que eu esperava uma versão do Dentes de Sabre e eles capricharam nessa aqui, tanto por conta da sua escultura no geral, como por conta também das duas heads e de toda a pintura que eles fizeram. A ambientação ficou muito, mas muito bacana mesmo. Porém, juntas, essas figuras ganham muito em qualidade. Dando uma nota geral aqui das duas figuras juntas, eu dou um 4,5 bucks para esse Wolverine, isso porque ele tem partes muito reaproveitadas de outras figuras. Dou uns 5 bucks, 5 a mais bucks para o Dentes de Sabre, porque ele realmente tá com uma escultura muito legal, uma escultura nova e uma ambientação de rosto muito, mas muito maneira. Mas os dois juntos, aí sim, eu dou 5 bucks de 5, tá muito maneiro esse box aqui, beleza? Diz aí, galera, deixa aí nos comentários o que você achou, qual a sua figura preferida, se as duas, se apenas uma, se você tem vontade de pegar e qual delas. Deixa também seu like se você gostou desse review e te vejo no próximo. Até mais!